No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os sintomas físicos que muitas pessoas podem enfrentar quando elas estão passando pelo abuso narcisista. Acredite ou não, esse tipo de abuso pode literalmente deixar você doente. E antes de continuarmos, eu gostaria de ouvir de vocês aqui nos comentários. Eu quero ler aqui de vocês nos comentários. Se você já esteve em um relacionamento com uma pessoa narcisista, você sentiu que ficou fisicamente doente? Quais os sintomas você experimentou? Dores de cabeça? Dores musculares, talvez outros problemas. E eu acredito que ao compartilharmos essas experiências, muitas pessoas vão reconhecer. Sim, eu tive enxaqueca, tive fraqueza muscular, tive outros sintomas. Acredito que todos precisamos de ler isso para que possamos então realmente ver o alcance que um relacionamento abusivo pode ter nas nossas vidas. O meu nome é Anderson Contaifer, sou médico, sou especialista em clínica médica e a minha missão é ajudar vítimas de relacionamentos abusivos e com narcisistas a recuperarem sua saúde física e emocional. A pergunta inicial é: o abuso narcisista pode literalmente deixar você fisicamente doente? Com base no que eu tenho observado, a resposta é sim, pode. Existem alguns caminhos pelos quais o abuso narcisista afeta diretamente a saúde física. Primeiro, ele age como uma fonte constante de estresse. Um relacionamento narcisista é incrivelmente estressante e o estresse tem vários efeitos negativos na saúde. Dores de cabeça, tensão muscular, diminuição da função imunológica, que pode deixar você mais vulnerável a uma série de doenças. Se você já tem condições de saúde pré-existentes, como distúrbios autoimunes, asma, diabetes, o estresse pode agravar essas condições. Se você estiver lidando com uma doença mais grave, como um câncer, vivendo no meio de um abuso narcisista, pode piorar a evolução da doença, dificultando o tratamento e a recuperação devido a esse estresse crônico contínuo. Todo esse ambiente abusivo leva à liberação de hormônios de estresse, como os glicocorticoides, e esses hormônios afetam a regulação imunológica e podem agravar as respostas inflamatórias, piorando as condições como a asma, doenças autoimunes e a diabetes tipo 2. Então, além disso, essa desregulação dos glicocorticoides também está ligada ao surgimento de doenças mentais, ampliando ainda mais os danos causados pelo estresse crônico prolongado. O que torna esse abuso tão complicado é que muitas pessoas ainda não compreendem totalmente o que é viver esse tipo de abuso, que aumenta o risco de que a sua experiência seja minimizada pelos outros. E quando você começa a se sentir fisicamente doente, você pode não perceber imediatamente a conexão entre essa pessoa tóxica na sua vida e a lenta destruição da sua saúde. Fazer o tipo de pesquisa necessária para comprovar esses efeitos não seria nada fácil. Em um mundo ideal, seguiríamos as pessoas por muitos anos, monitoraríamos sua saúde, relacionamentos, qualidade de vida, níveis de estresse, para poder observar o que acontece ao longo do tempo. As minhas observações até agora têm sido puramente baseadas em casos que eu acompanhei de perto. Então tenho observado pessoas que de outra forma seriam saudáveis desenvolverem doenças que não faziam sentido considerando a sua idade e a sua condição física. E além disso, eu vi essas doenças seguirem um curso muito mais complicado do que o esperado. A única coisa que essas pessoas tinham em comum era estar em relacionamentos a longo prazo com indivíduos com personalidades extremamente difíceis. Os efeitos físicos que observamos em pessoas que passam por abuso narcisista também podem ocorrer de forma indireta. Especialmente quem enfrenta esse tipo de abuso frequentemente deixa de cuidar de si. E essas pessoas que deixam de cuidar de si deixam de seguir tratamentos médicos corretamente. Não dormem bem, não se alimentam adequadamente, não se envolvem com atividades saudáveis, como exercícios físicos. Se você está em um relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, seu autocuidado provavelmente está em declínio. Enquanto os narcisistas na sua vida não se importam com o seu bem-estar, eles certamente se preocupam em garantir que seus próprios interesses sejam sim atendidos. Eles esperam que todos concordem e apoiem isso. Infelizmente, a pessoa que está sendo abusada, ela não tem alguém que a lembre de cuidar de si mesma, intervindo ou oferecendo apoio no longo prazo. E muitas vezes ela acaba desistindo, ficando presa em sentimentos de apatia, de futilidade que esses relacionamentos tóxicos acabam provocando. E isso pode levar a uma negligência do autocuidado e uma mentalidade de para que eu vou me importar com isso? Isso é muito real. E eu acredito firmemente que esses relacionamentos narcisistas eles podem roubar anos mesmo das nossas vidas. A ativação constante do sistema nervoso simpático que uma pessoa experimenta no relacionamento narcisista, ou seja, aquela resposta de luta ou fuga ou congelamento, significa que nossos corpos ficam presos em um estado de tensão fisiológica.
E esse desgaste contínuo ele pode ser devastador a longo prazo, que seria como dirigir um carro sem nunca trocar o óleo e fazer a manutenção. Eventualmente ele vai começar a fazer o quê? A falhar. E para muitas pessoas, os relacionamentos narcisistas representam uma luta que dura a vida toda. Pode ser uma relação difícil com o pai desde a infância, que continua na vida adulta, pode ser um parceiro ou um cônjuge narcisista. Isso pode parecer interminável, eu acredito, né? Tá cobrando um alto preço no seu corpo. E muitas pessoas que estão em relacionamentos com narcisistas, elas relatam experimentar uma espécie de névoa cerebral, uma sensação de que não conseguem pensar com clareza ou raciocinar bem. E é interessante porque é muito semelhante ao que vemos em pessoas que passam por outros tipos de névoa cerebral, como aquelas que estão completando um tratamento de quimioterapia, tomando certos medicamentos ou vivendo uns distúrbios que causam fadiga. E assim como nesses casos a névoa cerebral em pessoas que vivem com abuso narcisista pode sim aumentar a sensação de dúvida e confusão, que já é comum nessas situações. Então, se você já cresceu aqui com pais narcisistas, é possível que tenha enfrentado sintomas físicos do abuso desde cedo, como dores de estômago, dores de cabeça, até problemas de pele, e todas as maneiras pelas quais o estresse se manifesta no corpo de uma criança. Crianças, elas também tendem a ficar mais suscetíveis a resfriados e a outras doenças virais. Mesmo que uma criança não consiga nomear o que está acontecendo, andar em ovos, né? Tentar agradar um pai impossível de satisfazer, pode deixar essa criança completamente esgotada. E os narcisistas, eles não brigam de maneira justa. Há anos de conflitos aqui, com abuso emocional, desgastando o sistema imunológico. Portanto, a resposta curta é que sim, né? Seu relacionamento narcisista pode ser prejudicial à sua saúde. E a grande questão é, o que você pode fazer a respeito? Primeiro, se você ainda não faz isso recentemente, por favor, faça um exame físico completo. Idealmente, faça exame de rotina regularmente, especialmente se você está numa situação de abuso narcisista. Isso permite que você monitore qualquer condição de saúde que pode prevenir ou detectar precocemente, além de te ajudar a manter o controle sobre sua saúde. Segundo, cuide-se, mas cuide-se de forma preventiva da melhor maneira possível. Tente melhorar a sua alimentação, priorize um pouco mais o seu sono, busque dormir em condições melhores, se for possível fazer isso. Tome seus medicamentos de forma regular, tente incluir alguma atividade física na sua vida e não espere que o narcisista se importe ou ofereça apoio quando o assunto for sua saúde. Em geral, eles não se preocupam. Pessoas narcisistas tendem a evitar quem está doente e você vai se esgotar tentando fazer com que eles se importem. E terceiro, que esteja ciente do histórico de saúde da sua família, para que você conheça as suas próprias vulnerabilidades. Isso se relaciona com a primeira recomendação de fazer os exames regulares, mas se torna ainda mais crucial se houver problemas de saúde hereditários que possam colocar você em maior risco de doenças agravadas pelo estresse. Quarto, fique em atenção em relação às doenças infecciosas, especialmente durante uma temporada de gripe. Se você está lidando com um abuso narcisista, o seu sistema imunológico provavelmente não está no seu melhor. E como o narcisista não vai cuidar de você, se você ficar doente, é melhor evitar você adoecer desde o início, não é mesmo? E outra observação que eu quero fazer também, aqui em quinto lugar, é para você ter um plano caso você fique doente. Se você acha que o narcisista vai ser quem vai te levar a consultas médicas ou tratamentos como quimioterapia, beleza, repense isso aqui na sua cabeça. Mesmo que eles se esforcem, eles vão reclamar muito disso. Faça um plano com amigos, familiares. Não cometa o erro que muitas pessoas cometem, acreditando que se ficar doente, o narcisista ou a narcisista vão se importar com você e cuidar de você. Isso não vai acontecer. Você não quer se ver aqui enfrentando uma doença enquanto lida com a decepção de que, mesmo nesse momento, essa pessoa ela não está lá para você. Mais outra observação, terapia é essencial. Terapia é uma ferramenta fundamental para combater o estresse e também é um espaço importante para poder aprender estratégias de enfrentamento. Não apenas para lidar com o relacionamento, mas também com o estresse geral da vida, além de ser um lugar seguro para você poder desabafar. Então, quando eu digo que abuso narcisista pode te deixar doente, eu quero dizer isso. Mesmo que essa pessoa narcisista não se importe, há outras pessoas em sua vida que se preocupam com você. E ao menos uma vez escolha a você mesmo ou você mesma. Sua saúde ela pode até depender dessa sua atitude. E eu deixo aqui minha última dica. Quando eu falei sobre conhecer seu histórico familiar, sei que isso pode parecer complicado por parte da família, sobretudo se sua família for narcisista. Então eles podem não ser totalmente transparentes com você em relação ao seu histórico de saúde familiar.
Enquanto todos ainda estão por perto, tente então que obter essas informações, né? Talvez falar com uma tia, com um primo, com um parente um pouco mais distante, confiável. Você pode ter essas informações mais rápido, porque se a sua comunicação com o membro narcisista da família for limitada, pode ser difícil de reunir esse histórico completo no futuro. E pode acreditar, né? E conhecer essas questões de saúde familiar pode ser extremamente útil para o seu médico, especialmente quando existe aqui o estresse que você está enfrentando por causa de um abuso narcisista. Isso pode ajudar a entender melhor também as suas vulnerabilidades e como o estresse está afetando a sua saúde. Uma questão que eu tenho abordado aqui no canal do YouTube é o impacto do abuso narcisista na saúde, não apenas mental, mas também física. E é claro que isso afeta a nossa saúde mental, mas o impacto físico ele é igualmente significativo, literalmente alterando como nossos corpos se sentem. E as conexões são bastante evidentes, especialmente porque o abuso narcisista é um estressor contínuo e muitas vezes está presente ao longo da vida. Os efeitos sobre o sistema imunológico, o sistema nervoso central e, consequentemente, todos os sistemas corporais são muito reais e preocupantes. Eu tenho trabalhado e conversado com inúmeros sobreviventes que compartilham essas histórias de desenvolvimento de doenças. Essas pessoas tinham até poucos fatores de risco biológico, genético, comportamental e ainda que tiveram, né, um início ou agravamento de condições como doenças autoimunes que são altamente impactadas pelo emocional. Um padrão que eu vejo cada vez mais entre os sobreviventes é a presença de dor crônica. A dor crônica ela é aquela que persiste mesmo depois que as causas fisiológicas aparentes da dor foram curadas ou descartadas. Por exemplo, quando alguém quebra um osso e passa para uma cirurgia, a dor é aguda. Medicamentos, terapias, cuidados específicos são usados para poder tratar você e com o tempo a dor costuma desaparecer. No entanto, em alguns casos, a dor continua mesmo sem uma dor fisiológica clara e é aí que passa a ser classificada como uma dor crônica. E essa dor não é imaginária. Ela é muito real e é difícil de tratar justamente porque a sua causa nem sempre é evidente. E não há cirurgia ou exame que possa resolver imediatamente e diretamente. E o acompanhamento geralmente ele depende dos relatos da própria pessoa sobre a intensidade da dor. Como você pode imaginar, viver com dor crônica traz riscos como dependência de medicamentos, além de outras limitações na vida diária, como a incapacidade de trabalhar, além de sérios impactos na saúde mental, incluindo a depressão. Então não será surpresa quando eu disser que as pessoas que enfrentam abuso narcisista a longo prazo, elas estão frequentemente em risco de desenvolver a dor crônica. E há várias razões para isso. Primeiro, muitas dessas pessoas negligenciaram a sua própria saúde física, às vezes por anos. Eles não fazem exames preventivos com a regularidade necessária, eles não cuidam de si mesmos de forma adequada. Os narcisistas, em suas vidas, não se preocupam com o bem-estar delas e quando ficam doentes ou precisam de cuidados, podem até adiar o atendimento médico, permitindo que problemas de saúde não sejam detectados a tempo hábil. E além disso, se uma pessoa vive em um abuso narcisista por um longo período, está passando por um problema médico ou se recuperando de algo, como, sei lá, uma cirurgia ou uma doença, e eu repito, é improvável que as pessoas narcisistas em sua vida se ofereçam para cuidar. Improvável. Isso pode levar a uma dor pós-cirúrgica, um pós-doença mais prolongada, aumentando aqui as chances de desenvolver uma dor crônica. E a dor física quanto à emocional é uma experiência bastante complexa. E alguns estudos indicam que a dor psicológica e a dor física são processadas de forma semelhante pelo cérebro. Isso significa que o nosso cérebro ele não distingue se uma dor é social ou se uma dor é física. Ele as reconhece simplesmente como dor. Seja uma desilusão amorosa, um braço quebrado, o cérebro pode aqui perceber ambas as situações como sofrimento ativando áreas semelhantes. O abuso narcisista é uma forma de coração partido, contínuo, muitas vezes ao longo de décadas. Isso faz com que as pessoas que passam por esse tipo de abuso possam ser mais vulneráveis a sentir a dor física a longo prazo e até piores resultados em casos de doenças, lesões ou cirurgias. E isso é muito real. Se você está vivendo em um relacionamento abusivo com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, não é apenas o dano psicológico que precisa ser considerado, pois o impacto também se mantém aqui na figura da manifestação física no seu corpo. E a parte mais difícil que eu observei é que os abusos narcisistas eles podem, a longo prazo, serem mal compreendidos pelo sistema médico. E se você tentar explicar isso, uma conexão entre a dor crônica e você está num relacionamento tóxico, é provável que você veja horários vazios de profissionais da saúde. E talvez haja uma razão para isso, já que os profissionais de saúde eles não podem simplesmente recomendar que você se divorcie ou pare de falar com um familiar como uma forma de tratar a sua dor crônica.
mas eu me pergunto se cortar pessoas tóxicas da sua vida não seria uma solução mais eficaz que qualquer medicamento narcótico, especialmente pela dor crônica. Quando estamos próximos de pessoas tóxicas, tendemos a nos enrijecer, prender a respiração, movermos com cautela, pisando em ovos, né? E além disso, somos inundados com hormônios de estresse quando nós somos alvo de uma manipulação, gritaria, o que acaba agravando nossa resposta à dor. Mesmo os sobreviventes de abuso narcisista a longo prazo relatam aqui que podem observar comportamentos hostis, seja nas notícias, em filmes ou até em público, e desencadeando aqui uma resposta fisiológica que muitas vezes se manifesta como dor. Do ponto de vista físico, acredito que a dor crônica é um dos grandes perigos dos relacionamentos narcisistas. Quando as pessoas são avaliadas por profissionais de saúde para investigar a causa da dor, quase não se dá atenção à possibilidade de que esses relacionamentos tóxicos estejam contribuindo para a manutenção da dor. No entanto, não podemos subestimar. O impacto real que esses relacionamentos têm aqui no nosso corpo é grande. E se você está lidando com a dor crônica e ao mesmo tempo enfrentando abuso narcisista, é importante reconhecer que provavelmente você tem aqui uma conexão entre os dois. E isso pode te ajudar a ser mais gentil consigo mesmo ou consigo mesma. Muitas vezes, pessoas com dor crônica são vistas como exageradas, como se estivessem inventando sua dor. Essa situação é devastadora para um sobrevivente de abuso narcisista que já tende a ter autodúvida e autoculpa. E quando essa autoculpa é combinada com a dor crônica, quando você não consegue encontrar uma causa física clara, você pode acabar duvidando não só de si, mas até da realidade ao seu redor devido a essa dor. E da próxima vez que você sentir que seu relacionamento narcisista é uma dor no pescoço, você pode estar mais certa do que imagina. Em casos de dor crônica, uma abordagem multidisciplinar com bons profissionais de saúde e terapia e o reconhecimento de que o relacionamento está piorando os seus problemas de saúde podem ser um verdadeiro alerta e um caminho para a sua cura. Agora eu quero falar sobre a fadiga. É exaustivo falar e não ser ouvido. Compartilhar algo sobre sua vida, os seus sentimentos e ser manipulado. Viver e ser constantemente invalidado. Dizer a verdade e ser confrontado com as mentiras. Tentar agradar uma pessoa para depois perceber que nunca será o suficiente e que nada do que você faz vai mudar isso. É simplesmente exaustivo, muito cansativo. É como subir uma montanha, mas nunca alcançar o topo dessa montanha. Enquanto em uma jornada normal o esforço é recompensado pela vista, no cume, no abuso narcisista você ainda vai estar andando, sem nunca chegar a lugar nenhum. E esse tipo de exaustão é física, mas também psicológica. E é o subproduto de padrões típicos do abuso narcisista. Dificuldades para dormir, aquela sensação de constante de tensão e muito mais que apenas o cansaço físico, é uma fadiga emocional e mental. E esses relacionamentos são incrivelmente desgastantes. Eles parecem sem propósito, como uma jornada interminável, sem sentido. A futilidade que se sente nesses relacionamentos será diretamente ligada à fadiga. Ele tira a sua esperança e a sua visão de futuro. E muitos dos sintomas discutidos anteriormente, como apatia, anedonia, que é a perda de prazer, e a inércia estão associados à fadiga. Você pode estar dormindo o suficiente, mas ainda assim sentir que essa fadiga, devido ao abuso que você está enfrentando todo dia, está te fazendo mal. E eu acredito que o conhecimento pode ajudar a reduzir um pouco esse cansaço, e saber com quem está lidando pode diminuir o impacto da surpresa e da decepção que costuma acompanhar o abuso narcisista. Muitas vezes as pessoas se culpam e o narcisista pode até se frustrar com a sua fadiga, dizendo que você é chata ou alguém ruim por estar cansada, e eles não mostram empatia ou preocupação com o seu estado de exaustão. Embora isso não faça sentido, é algo que você provavelmente já vivenciou. Quando você entende de onde vem essa fadiga, a aceitação radical pode te ajudar a aceitar sua realidade sem resistência. Você pode sentir um pequeno senso de controle. A tristeza e o luto de reconhecer que essas são circunstâncias que podem trazer uma sensação de peso enorme, e sem fazer uma grande mudança, seja deixando o relacionamento ou cortando o contato, você pode sentir que não há muito que possa ser feito, e isso é extremamente cansativo. A fadiga pode fazer com que você se sinta mais velho ou mais velha e uma pessoa mais desgastada que realmente é, né? Você pode ter até problemas no seu sono, e um cansaço existencial, um peso tão grande que parece que é difícil até tirar uma soneca já não vai te aliviar. Então o que você vai fazer diante disso, tudo que eu falei aqui? Primeiro de tudo, ser gentil consigo, né? Volte para dentro quando você precisar. Elimine o excesso de coisas com as quais você não precisa lidar naquele dia e feche a torneira de pessoas e responsabilidades tóxicas na sua vida. Dê a si o mesmo espaço necessário e pratique aqui um pouco de bondade consigo mesmo ou consigo mesma. Quem sabe no dia seguinte você vai ter um pouco mais de energia. E número 2,
Descarte outras causas de fadiga. Embora seja muito provável que o abuso narcisista seja um dos principais causadores do seu cansaço, é sempre importante garantir que não haja outras condições médicas contribuindo para isso. E em terceiro lugar, não espere empatia do seu narcisista ou da sua narcisista. Não diga a essa pessoa que você está cansado ou cansada, pois isso não vai ser útil e ainda vai poder ser usado contra você. Muitas vezes, quando você menciona cansaço, o narcisista responde algo como: você não tem o direito de estar cansado, você não tem direito de estar cansado. Então não compartilhe esse cansaço com essa pessoa e mesmo se disser a outras pessoas, esteja aqui no preparo para poder receber conselhos simplistas como: tira uma soneca, né? Mas a verdade é que não existe soneca longa o suficiente para aliviar essa fadiga profunda causada pelo abuso narcisista. A fadiga é terrível, ela afeta a sua aparência, seu trabalho e tudo que você faz. Você se sente constantemente como se estivesse meio que doente, né? Sempre atrasado, atrasada. E, no entanto, tenho observado que a fadiga melhora quase imediatamente quando as pressões se afastam dessas pessoas narcisistas aqui, das vidas delas, né? E quando isso é possível, né? Muitas vezes não é possível, infelizmente, tentar estabelecer limites claros para poder ajustar suas expectativas emocionais. Isso pode não desarmar completamente o narcisista, mas pode dar uma sensação maior de controle. E com isso talvez você consiga, ao menos, uma noite de sono. Mas como já mencionei, vai precisar muito mais do que uma noite de descanso para poder aliviar essa fadiga. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: nossa, você parece realmente cansado ou cansada. E você pode estar pensando assim: mas eu dormi 9 horas ontem à noite. Né? No entanto, essa fadiga é diferente, um tipo único de cansaço que vem acompanhado de abuso narcisista. Sendo médico e alguém que também já passou por isso, eu busco oferecer cuidado atencioso a todos que me procuram para poder consultar comigo, adotando uma abordagem que não só alivia os sintomas, mas promove uma recuperação integral da sua saúde física e mental. E durante as consultas particulares nós podemos tratar de problemas como a ansiedade, a depressão, sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular, e problemas digestivos e fadiga constante, conforme também falei nesse vídeo. E outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar, a sua saúde física e emocional. Você também vai ter total sigilo, um ambiente seguro para você poder discutir seus sintomas abertamente, além de uma orientação médica precisa para poder recuperar a sua saúde. Juntos nós vamos construir um plano de ação personalizado que pode incluir prescrição de medicamentos, se necessário, ou encaminhamento para um profissional como um advogado ou um psicólogo. Se você precisa de apoio especializado para poder recuperar sua saúde e seu bem-estar, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo ou que está aparecendo aqui na sua tela nesse momento. Agora, se você gosta do formato conteúdo de vídeo, que eu apresento aqui no YouTube, e quer ter acesso a um método didático e organizado, que traz exercícios práticos e focados na sua saúde, na sua recuperação, você precisa de conhecer o programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas, e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para poder contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e a vergonha, orientações sobre como lidar com um abusador quando você tiver um filho com essa pessoa, e tantas outras ferramentas para poder reconstruir a sua identidade. Além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para poder baixar, imprimir e revisar esse conteúdo. E um grupo de apoio com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você, que já estão no processo mais avançado de cura. Para ter acesso a todo esse material, você deve acessar o link que está aqui na descrição logo abaixo desse vídeo, para poder acessar o site e poder adquirir esse material. Antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Apoiando aqui meu trabalho aqui no YouTube, você vai fazer parte do meu clube de membros. Fazendo isso, você vai ter alguns benefícios, como acesso ao meu grupo de apoio, possibilidade de enviar sugestões de temas para outros vídeos, participar de lives exclusivas e ter até desconto nos meus produtos e atendimentos. Conheça meu novo clube de membros clicando aqui embaixo em Seja Membro. E se você puder também, eu te peço para você poder comentar, porque todos os comentários eu leio, respondo. O que você achou desse vídeo? É importante. Assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e faz com que alcance outras pessoas. Agora, se você se aprofundar ainda mais nesse assunto, você pode aqui assistir esse vídeo aqui também. O que acontece quando você abandona um narcisista? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.